670 para o Grande Prêmio do Canadá, a 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1993. Senna é o líder, 5 pontos à frente de Prost, que é o segundo colocado. Só que Senna, que você vê aí já com a imagem ao vivo, todos os seus números, 33 anos, 148 grandes prêmios disputados, 39 vitórias, 3 vezes campeão do mundo. Senna larga na 4ª fila, na 8ª posição. E Prost larga na 1ª fila, pela 7ª vez deste ano, na pole position. Daqui a pouco, nós estaremos voltando em definitivo aqui do Canadá e vamos curtir juntos em todas as suas emoções o Grande Prêmio do Canadá, 7ª etapa do Mundial de 1993. A Globo vira e mexe, mexe com você, Globo e você, tudo a ver. Imagens definitivas do belíssimo circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, na cidade de Montreal, no Canadá. Os carros estão no grid de largada, aí você vê Alain Prost. Isto em imagens também preparadas no sábado, é porque eles estão dando o grid de largada. Prost que larga na pole position com Damon Hill a seu lado na 1ª fila. O Prost marcou 18.987, o Hill 19.491. A 2ª fila tem Michael Schumacher na 3ª posição, piloto da Benetton de número 5. A seu lado, nesta 2ª fila, o outro piloto da Benetton, a Benetton número 6, do italiano Riccardo Patrese. Portanto, 2 Williams na 1ª fila, depois 2 Benettons na 2ª fila. A 3ª fila é toda da Ferrari, com o austríaco Gerhard Berger, Ferrari de número 28, na 5ª posição. A 6ª posição, também da Ferrari, de número 27, do francês Jean Alesi, fechando, portanto, esta 3ª fila. E aí nós vamos para a 4ª fila. A 7ª posição pertence a Martin Brundle, da Ligier, de número 25, com motor Renault. Aí, nesse circuito onde o motor é muito importante, ele estar conseguindo largar na 7ª posição. Ayrton Senna, 8ª posição, com a McLaren de número 8. Ontem eu cheguei a dizer que o Senna não tinha uma posição tão ruim no grid de largada desde 84, quando corria na Toleman. Pois acabei. Lembrando que em 87 o Senna teve, quando corria de Lotus, um problema na Áustria e largou numa posição pior do que essa. Mas do final de 84 até 1993, apenas uma vez ele teve uma posição pior do que esta 8ª que larga hoje aqui no Canadá. Aí você depois vê Wendlinger na linha número 5, na fila número 5 com Blundell, depois Leto e Andretti. Depois vem Henrique Comas na fila número 7, ao lado de Rubens Barrichello, largando na 14ª posição. Alioi Suzuki. Depois a fila de número 9, Christian Fittipaldi, 17º, Warwick. Depois, na sequência, de César e Herbert, aí Zanardi e Katayama, Barbaza, Thierry Boutsen e Luca Badoer, os 25 que largam para este Grande Prêmio do Canadá. Olha só que belíssimo lugar, uma ilha artificial, construída, montada aí no Rio São Laurent, primeiro para a Feira Mundial do início dos anos 70 e depois para os Jogos Olímpicos, servindo para algumas provas dos Jogos Olímpicos de 1976. Céu azul, muito sol, temperatura firme. Senna é o líder do campeonato, 42 pontos. Prost é o segundo, 37. Hill com 18 pontos. Michael Schumacher tem 14. Mark Blundell e Johnny Herbert tem 6 pontos. Aí depois vem Martin Brundle, J.J. Leto, Christian Fittipaldi, Ricardo Patrese com 5. Jean Alesi da Ferrari tem 4 pontos. Philippe Alliot da La Russe Lamborghini, que tem 2 pontos. O mesmo acontecendo com Andretti da McLaren, com Berger da Ferrari, com Barbaza da Minardi e Alessandro Zanardi da Lotus. Tem 1 ponto no campeonato, isso depois de 6 provas realizadas. Nós estamos a instantes, a 1 minuto. Vai subir a placa de 1 minuto para a 7ª prova da temporada por equipes. A Williams Renault tem 55 pontos contra 44 da McLaren Ford, contra 19 da Benetton Ford, 11 pontos da Ligier, que são as principais colocadas na classificação por equipes. Então, ronco dos motores, vai subir a placa de 1 minuto e eles vão partir para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus pelos 4.430 metros no circuito. Um circuito que tem curvas travadas, mas que vive basicamente de aceleração, muito tempo em alto regime, sacrificando freios, sacrificando câmbio, e pela aceleração e pelo calor excessivo, sacrificando o pneu. E na troca de pneu, quem sabe, na economia de pneu, se alguém conseguir não parar, mas nas trocas de boxes pode estar sendo resolvida
a ponta do Grande Prêmio do Canadá de 1993. Eles vão partir para a volta de apresentação e de aquecimento dos motores. Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Aí estão os carros saindo para a volta de apresentação. Uma primeira fila de Williams, uma segunda fila de Benetton, uma terceira fila de Ferrari e o Senna largando na quarta fila, uma péssima posição de largada, mas com grande chance de uma recuperação se ele realmente fizer a corrida de paciência que exige, no momento que tem algum problema, algum carro ficou parado no grid. Michael Andretti e a McLaren de número 7, Andretti, hoje no warm-up, ele só deu uma volta, quebrou, não treinou e agora ficou parado no grid. Bom, saindo dessa posição, se os mecânicos conseguirem fazer funcionar o carro, ele vai alcançar o grupo, mas vai ter que largar na última fila, perdeu a sua posição, que já não era boa, que era a sexta fila. Mas é uma corrida que você sabe muito bem, pista difícil de verdadeiras armadilhas. As armadilhas são as próprias curvas difíceis, as suas freadas muito precisas, o pneu, o câmbio, essencialmente o consumo de gasolina, que é extremamente crítico, e o calor muito forte. O maior, aliás, o maior deste campeonato de 93 até o momento. A corrida que se realiza sob a temperatura mais alta. Enfim, é uma corrida das zebras, e é numa dessas zebras que tem que se esperar e que tem que torcer por uma delas. Aí você vai vendo o Michael Andretti, o carro vai sendo empurrado, eles não conseguiram fazer o carro pegar. Eles estão aí no hairpin, que é feito em primeira marcha, a curva mais lenta do circuito. O Andretti vai ser empurrado para os boxes e vai ter que largar dos boxes. Se ele tivesse conseguido fazer o carro pegar, giraria e largaria por último, pelo final do pelotão. Sendo empurrado assim, ele tem que largar dos boxes depois que os outros 24 carros passarem ali pela largada. Isso é, se a equipe McLaren conseguir fazer funcionar esse motor, que acabou frustrando realmente os pilotos da equipe, todas as expectativas, porque nunca rendeu tão pouco quanto aqui no Canadá o carro da McLaren, com o Senna largando na 8ª posição e o Andretti que ia largar em 12º e está ali agora sendo puxado para a porta dos boxes para largar depois do pelotão. Prost, Hill, Schumacher, Patrese, esse é o ponto de maior velocidade, aqui é o acesso para a entrada do box. É a chicane de entrada da reta. Os carros chegam ali a 300 km por hora, uma redução, uma freada forte para fazer a chicane para chegar na reta dos boxes outra vez. O Prost vai largar pela esquerda da pista. A primeira perna da primeira curva é para a esquerda, mas a primeira perna da primeira curva, porque é um S. A segunda perna é para a direita. E outra coisa, os carros quando passam nessa reta, passam sempre pelo lado externo, pelo lado de fora, onde está largando o Rio, onde está largando o Patrese, onde está largando a Alesi e também o Senna. Ali, lado de fora, a pista é muito mais limpa do que aqui dentro. O Prost pode estar numa má posição para essa largada, porque a segunda perna da primeira curva é para o lado direito e a pista por dentro já sensivelmente mais suja. Ela é muito mais emborrachada pelo lado de fora. Ali o Prost, Rio na primeira fila, depois duas Benetton, duas Ferraris, depois uma Ligier, Ayrton Senna, 14ª posição, Barrichello, 17º, Christian, passa a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, vamos para a largada do Grande Prêmio do Canadá, luz vermelha, vem a luz verde, estou dizendo, olha só, o Prost e o Rio, é ruim largar por fora, Rio pula na ponta, é ruim largar por fora, olha aí a segunda perna para a direita, como eu dizia, Senna fica em cima da zebra por ali tentando ganhar posição. Vai brigar pela 5ª posição Ayrton Senna. Saiu forçando muito. Ficou encaixotado. Vai para cima de Patrese. Aí você vê Rio em primeiro, Prost em segundo. As duas Ferraris e Senna é o 5º. Larga bem Ayrton Senna e pula para a 5ª posição. Não é questão de adivinhar. É porque isso está escrito, é lógica. Está sujo, é mais difícil largar. A segunda perna é para a direita, está errada a posição do pole position. Eu senti o favorecimento para o Rio e o Rio pulou na frente na largada com o Prost. Rio é o primeiro, Prost é o segundo, as duas Ferraris, depois Ayrton Senna. Vamos na primeira das 69 voltas do Grande Prêmio do Canadá. Aí você vê Rio, Prost, Senna forçando ali no hairpin, complicada a situação, vai faltar espaço para ele, ele força, ele tenta, ele toca a roda, ele vai-se embora, ele aperta, ele tenta a ultrapassagem em cima da Ferrari, uma briga intensa com a Alesi, faz a ultrapassagem em cima do Alesi, mas saiu possuído o Senna na primeira volta, ele já pula para a 4ª posição, encostou roda com a Alesi, disse, sai que eu vou.
Faz uma excepcional, fantástica primeira volta Ayrton Senna. Hill, Prost, Berger e Senna, que já começa a encostar ali em Berger. Alesi cai para a 5ª posição. E depois é que vem as Benetton, inclusive com o Schumacher ficando para trás. Hill, Prost, Berger, Senna, Alesi, Patrese, Schumacher é o 7º. Quem largou por fora, Prost, Schumacher, só o Berger se deu bem. Porque o Schumacher veio para trás, o Brundle veio para trás. Quem largou na sujeira se deu mal. Segunda volta, Reginaldo. Largada e o Senna vem para cima do Berger. Paulo, você tem toda a razão. Inclusive, essa posição de largada aqui no Grande Prêmio do Canadá já foi discutida outras vezes, porque realmente está errada a escolha do local da pole. Agora, e depois da largada, olha, agora o Senna foi para cima do Berger e também já ganhou. Essa ganhou bem mais fácil, essa posição. Depois daquela largada, o Hill ainda quase que vai para fora da pista, ainda recuperou e saiu na ponta. Agora o Senna, não só sair de 8º para 5º em 1 quilômetro, 2 quilômetros de pista, como depois essa briga com o Alesi foi da maior qualidade. Essa ultrapassagem do Senna em cima do Alesi, naquele ponto, foi da melhor qualidade e já valeu essa corrida. Estamos abrindo a terceira volta, 2 voltas completadas. Senna é o terceiro, início fantástico de corrida de Ayrton Senna. As duas Williams à frente, Hill é o primeiro, Prost é o segundo. Senna é o terceiro, Berger é o quarto, Alesi é o quinto. Olha só a repetição agora da ultrapassagem do Senna na freagem do Hairpin em cima de Berger. Ele botou por dentro, retardou a freada, saiu na frente. É claro que com o traçado melhor ali, o Berger tem que sair um pouco mais forte, mas mesmo assim ele sustentou esta terceira posição. Prost vai para cima do Hill. São os 2 primeiros. A terceira volta. Hill e Prost. Repare a pressão que Prost já coloca em cima de Damon Hill. A terceira das 69 voltas, eles já vão abrindo. Vê que não apareceu ali o carro do Ayrton Senna. E além de tudo, as Williams puderam fugir, porque o Senna vinha botando muita pressão em cima das Ferraris. Eles vinham brigando, principalmente nesse Hairpin. O Senna diz que uma das principais ultrapassagens da vida dele, da sua carreira, foi nesse Hairpin em cima de Alain Prost em 88, quando pela primeira vez eles disputaram realmente uma posição e o Senna ultrapassou o Prost ali. E hoje ele fez 2 ultrapassagens, dessa que pode também não esquecer, uma em cima do Alesi e outra em cima do Berger, no mesmo ponto. Não, principalmente a do Alesi. Essa é realmente para não esquecer, porque foi discutida durante 3 curvas, não apenas numa. Realmente com toda a coragem, com toda a disposição, jogando o carro para cima do outro, e é o Alesi, que é, sem dúvida, um dos pilotos de melhor talento, de maior talento aí na Fórmula 1 atual. Eles vão abrir a quarta volta, repare como o Senna já abre uma certa vantagem em cima do Berger, e Alesi já é ultrapassado. Schumacher já passou o Patrese e já passou o Alesi. Começa a render o carro do alemão Michael Schumacher. Hill é o primeiro, Prost é o segundo. Senna é o terceiro, 3,8 atrás. Berger é o quarto, Schumacher é o quinto, Alesi é o sexto. Barrichello, 12ª posição. 12ª posição. Christian Fittipaldi, 15ª posição. Os meninos do Brasil, cada um ganhando 2 posições. Nas 3 primeiras voltas, eles vêm pela quarta volta. Aí as duas Williams à frente. Nos Estados Unidos, jogando o Brasil e Inglaterra pela West Cup, mesmo que ele terminou 0-0, começou agora há pouco o segundo tempo. A notícia não é tão boa, porque a Inglaterra faz um gol em cima do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Aí você vai vendo o Berger muito pressionado por Schumacher. Isso é bom para Ayrton Senna, porque o Berger fica brigando com o Schumacher. Aí exatamente a ultrapassagem do Schumacher em cima do Alesi. Ele força, fica por dentro, tem uma perninha para a direita aí, ó. É pé embaixo isso aí. Não, aí não, aí é a freada da chicane, que traz para a reta do box. Foi retardando essa freada, deixando para frear depois. O Schumacher passou pelo Alesi e agora vai para cima do Berger. Ali o Berger, que é o quarto, o Schumacher vem logo atrás, é o quinto, o sexto é Alesi, o sétimo é Patrese. E tudo isso é bom para o Senna. Enquanto eles brigarem aí, o Senna vai escapulindo na frente. Vai fugindo ali do contato. Com Berger, com Schumacher, com Alesi, com Patrese, com esse pelotão que vem aí. E o Hill vai sustentando a ponta na quinta volta. Mas é muita pressão de Prost. É o estilo do Prost, né? Ele não vai arriscar essa ultrapassagem, mas com a sua experiência, ele vai atormentar a vida do Hill. E aí o piloto está na frente, deixa para frear depois, desgasta mais o pneu, o freio, o câmbio. Esses são os dramas no circuito
aqui no Canadá. Roberto Cabrini está nos boxes, de lá vai acompanhar e trazer todas as informações de tudo que estiver acontecendo no boxe. Por enquanto, tudo tranquilo aí, né, Cabrini? Boa tarde. Boa tarde, Galvão Bueno. A tática de Ayrton Senna é tentar completar a prova sem trocas de pneus. Mas a temperatura é alta, 30 graus aqui em Montreal, e essa missão vai se tornar muito difícil de ser realizada, Galvão. Essa é uma coisa que era o comentário geral do paddock antes da corrida. Como o Senna largava numa posição difícil, ninguém tem certeza de poder não trocar os pneus. A tendência é que exista a troca para todo mundo. O Senna várias vezes na sua carreira tentou isso. A mais marcante foi Monza, quando ele corria com a Lotus amarela, não tinha carro para brigar pela ponta, todos trocaram o pneu, ele não trocou o pneu, sustentou até 3 voltas do final, mas com o pneu no final, desgarrou na curva de entrada da reta dos boxes, foi ultrapassado por Piquet, que ganhou aquela corrida, com o Senna chegando logo atrás, ainda conseguindo sustentar uma segunda posição, que ele não teria chance se tivesse parado para trocar pneu. Mas talvez esse ritmo muito intenso, no início, para ganhar as posições, aí é que se compromete o pneu. A sugestão da Goodyear, que é a fábrica que fornece todos os pneus, é para que as equipes façam uma troca. Agora, isso é uma sugestão, tecnicamente, uma sugestão avaliada aí durante os dias de treinos, e eles fazem essa reunião com as equipes. Agora, cada equipe decide por si mesma. No caso de Christian Fittipaldi, por exemplo, da Minardi, ele já resolveu, não vai trocar, não quer trocar. O Prost vai para a ponta. Prost vai para a ponta numa manobra que você viu nitidamente que o Hill permitiu a ultrapassagem. Não foi uma manobra de colocar por dentro, de retardar a freada. O Hill abriu, vamos dizer assim, embarrigou a curva ali no hairpin e o Prost por dentro fez a passagem sossegada. Bom, na verdade, eu estava até esperando essa atitude do Hill pelo seguinte. Em outra pista qualquer, como é jogo de equipe mesmo, o Hill, a prioridade dele é ajudar o Prost. Depois, se o Prost sair da corrida, ele vai tentar vencer. Olha aí o replay, vê como realmente ele fez a curva bem aberta para permitir a passagem do Prost. O normal, em qualquer outra pista, que ele pudesse até ficar um pouco na frente, que ele dá um refresco ali pro Prost. Agora, no circuito de Montreal, não. Porque o Prost correndo atrás dele, havia uma tendência de esquentar um pouco mais, e esquentando o carro, torna ainda mais crítico, o que é já muito crítico nessa pista, que é o consumo de gasolina. E tem uma outra coisa. A diferença que já tinha passado dos 4 segundos, tinha caído para 3,2. O Senna vinha tirando a diferença em relação às duas Williams. Aí a determinação que deve ter vindo, evidentemente, do Frank, deve ter vindo do box. E aí já Schumacher para cima de Berger. Conquistando a 4ª posição. Aí a manobra de Schumacher no mesmo ponto que ele ultrapassou a Alesi. Aí na freada, aí na chicane de entrada da reta dos boxes. Schumacher é o 4º, portanto. Prost é o 1º, Hill é o 2º, Senna é o 3º, Schumacher é o 4º, Berger é o 5º, Alesi é o 6º, Barrichello, 12º, Christian Fittipaldi, o 15º. Estamos na volta de número 7 e vamos com Fernando Vanucci conferir o gol da Inglaterra na West Cup contra a seleção brasileira. Aí, Vanucci, quer dizer mais uma do Tafarel, né? É o seguinte, ele está sem jogar há 6 meses. Está 6 meses olhando da tribuna um jogo de futebol, de repente vai jogar, é difícil, né? O Vanucci está acompanhando aí para nós. Quem sabe daqui a pouco o Brasil faz um gol. E o Vanucci pode nos mostrar. Olha o Prost fazendo a ultrapassagem em cima do retardatário. Olha como ele já abre do Rio, como já abre um pouco mais do Senna. A diferença do Rio para o Senna caiu para 2,9 na volta anterior, no final da volta de número 7. Prost é que faz a melhor volta, 1,24,606. A volta de número 7 é a melhor volta da prova, por enquanto. Cabrini. Frank Williams acaba de me contar que a ordem inicial para seus 2 pilotos é tentar completar a prova também sem trocas. Aí, portanto, a informação do Cabrini junto a Frank Williams, que é o chefão, o dono da equipe Williams. Olha como o Senna está se aproximando do Rio. A diferença era de 2,9 no final da volta de número 7. Vamos ver no final dessa aí, que é a volta de número 8. O Senna saiu do hairpin e vai para a parte de alta, onde fala mais alto o motor Renault, onde o Rio pode ganhar velocidade. O Rio e o Prost são normalmente, quer dizer, eu vou dar um ponto para você. Aí, nesse ponto, onde ele vai buscar a freada, eles são normalmente 10 quilômetros mais rápidos do que a Ayrton Senna. Aí o Schumacher, que é o 4º colocado, está 7,8 atrás de Senna, se livrando do tráfego das Ferraris. Vai tentar uma aproximação. 8 voltas completadas. 2,1, cai realmente a diferença de Rio para Senna. Prost que bota 2 segundos em relação a Rio, e o Schumacher tira um pouquinho.
O Rio virou 26-0, o Senna virou 25-3. Daí a diferença caiu de 2,9 para 2,1. Daqui a pouco a Ayrton Senna vai tentar, a continuar este ritmo, apertar e brigar pela segunda posição com Damon Hill. 6 primeiros até Alesi, o 7º é quem você vê ali, Patrese. O 8º vem logo atrás, que é Martin Brando. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Aí o próximo é o primeiro com o Hill em segundo e o Senna ali tentando se aproximar ainda mais. Para quem teve tantos problemas na sexta e sábado, largou em 8º. O início de corrida fantástico, realmente arrojado do Senna. E é onde ele costuma dizer que faz a diferença em relação aos outros pilotos. Porque é um momento crítico. Peso máximo, pneu frio e freio frio. É onde o piloto normalmente dirige com extrema cautela. É onde normalmente ele é arrojado e faz a diferença no início das provas. E já está aí na terceira posição e tentando se aproximar. Tirou mais um 10º em relação a Hill, a diferença de 2 segundos. E essa é uma pista que realmente mostra a diferença entre os pilotos. Que tem talento, que tem braço e também a experiência. O próprio Damon Hill admitia que em nenhum outro lugar da Fórmula 1 até esse momento do campeonato de 93, a diferença entre ele e o Prost foi tão grande no braço. Ele admitia que realmente não sabe onde o Prost... Olha aí, já tem carro fora. A La Russe. Já tem a La Russe fora. Mas então a diferença que é tirada, principalmente nas curvas de baixa, que é aí que está o segredo. Como se aproximar da curva e como frear e como sair dela. É a diferença que existe também já, que você vê na pista, entre o próprio Senna e o Damon Hill. Olha aí como já está perto. Era o Felipe Alliot que você via ali, andando lento. Primeiro a ter problema na pista. Nós estamos na volta de número 10. E o Senna tentando se aproximar, ele está sentindo que está chegando. Ele está ali sentindo que pode brigar por essa segunda posição com Damon Hill. O Prost tinha 1,8, na volta anterior tinha caído um pouco a diferença em relação ao Hill. Vamos ver agora. Esse é Luca Badoer, que é o primeiro carro a parar nos boxes. Felipe Alliot é o primeiro carro com problema na pista e Luca Badoer o primeiro a parar no box. Prost vira um 25-0, Hill um 25-7 e Senna um 25-0. Importante, Ayrton Senna está virando no mesmo tempo de Alain Prost. Está virando no mesmo tempo de Alain Prost. E com isso ele tira, cai para 1,2. Daqui a pouco vai ser visual a diferença de Damon Hill para Ayrton Senna e o Prost aí, pegando o tráfego. Prost, Hill, Senna, Schumacher, Berger e Alesi. São sempre os 6 primeiros colocados. Barrichello, 12º, Christian Fittipaldi. Com o problema de Alliot, ganha uma posição. 14ª posição para Christian Fittipaldi. A Globo vira e mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Brahma Chopp, Perdigão, Rainha System e Colinos. Você vê o Derek Warwick abrindo para a ultrapassagem de Prost. E o Senna indo para cima do Hill. Você vê o Prost, o Derek Warwick que tem uma volta a menos. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello estava na 12ª posição. Estava animadíssimo. Dizia de brincadeira, acordei inspirado. Estava animadíssimo. Fez o 10º tempo no warm-up. Estava muito animado. Por apenas 10 voltas a participação de Rubens Barrichello, que estava em 12º. Christian Fittipaldi vai ganhar outra posição com o problema de Rubens Barrichello. Hill 24,7, hein? Mas a melhor volta é 24,7. Senna 24,8 também, sua melhor volta. E Prost 25,1. Essas são 2 câmeras colocadas, vendo o trabalho, suspensão traseira. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Depois há uma fusão das 2 imagens na tela. Isso fica aquela coisa meio esquisita do carro mais estreito. Deve estar faltando um pedaço no meio do carro. Hill fez a ultrapassagem e o Senna também. Os dois deixaram Derek Warwick para trás. Vamos pela volta de número 12. Logo após as emoções da Fórmula 1. Você volta com o Domingão do Faustão. Segundo ele mesmo disse agora há pouco, galhofas e traquinagens dominicais para o seu regozijo. Só o Faustão vai falar isso. E depois do Faustão,
e os Trapalhões. Renato Aragão, toda a sua turma. Portanto, isso depois, as emoções da Fórmula 1. Primeiro Domingão do Faustão, voltando, e depois os Trapalhões. Aí o Rio e o Senna. Nunca esteve tão perto, hein? Eles vão completar a volta de número 12. 12 voltas completadas. Prost 24 e 6. Rio 25 e 3. Senna 25 e 2. 1.2 a diferença, que parece até ter diminuído aí, nesse ponto. Esse é Rio e logo atrás Senna. E o Prost não consegue fugir muito ali na frente, não. Está 2.8 à frente de Damon Hill. Schumacher também tirou em relação a Senna, porque está andando mais rápido o Schumacher. 24 e 6, era de se esperar. Depois você vê Berger na quinta posição e Alesi, as duas Ferraris, quinto e sexto lugares. 12 voltas completadas, um total de 69. É o Grande Prêmio do Canadá, a sétima etapa do Campeonato Mundial, que tem a liderança de Ayrton Senna. 42 pontos contra 37 de Prost. Aí o Berger. Esse é o quinto colocado. Aí vem um pelotão, olha. Logo atrás o Alesi, que é o sexto. Depois o Patrese, que é o sétimo. E o Brundle, que é o oitavo colocado. Carro de Berger, logo atrás o Alesi. Aí as Ferraris. Eles já vão os primeiros pela 14ª volta. Prost 24 e 4, Rio 24 e 8, Senna 24 e 8 também. É a melhor volta de Prost, essa 24, 419, 188,91 quilômetros de média. Schumacher 24 e 6, os 4 primeiros andando na casa dos 24. Então aumenta muito a diferença de Prost para Rio. E o Senna está sempre na mesma distância, sempre tendo o visual da Williams e Damon Hill. Chega a ser realmente uma surpresa. Este é Blundell. Mark Blundell. Blundell que estava na 10ª posição. Isso quer dizer que o Christian vai passar para 12º. Christian sempre na dele, hein? Assim como ele fez na África, assim como ele fez em Mônaco, marcando os seus pontos. Veja, ele largou na 17ª posição, já está na 12ª posição e nós estamos apenas na 14ª volta da corrida. Ele tem uma tocada muito segura. Ele sabe que não tem carro para ficar brigando com todo mundo para ir para a ponta. Então faz realmente uma corrida. Vamos nos lembrar. Na África do Sul, talvez só o Christian, não tenho certeza, mas talvez só ele não trocou os pneus. Por isso conseguiu marcar os seus pontos. Pode estar tentando a mesma coisa. E aqui ele é o único que disse e avisou que não vai trocar. Claro, se for necessário. Mas os outros, mesmo os que eventualmente possam não trocar, eles têm apenas uma intenção, mas dificilmente vão conseguir. O Christian não, avisou que realmente não vai trocar. Olha, o Prost resolveu despejar potência, né? Para ganhar. O que os pilotos chamam aí 4 segundos, que eles chamam de uma vantagem cômoda. Então o Prost fez 24,0, outra vez melhor volta. 3,7 de vantagem. O impressionante é que na volta anterior o Rio tinha feito 24,8 e o Senna 24,8. Agora o Rio faz 24,5 e o Senna faz 24,5. Eles andaram as duas voltas no mesmo segundo e no mesmo décimo. É o esforço que o Senna faz ali para não perder o contato com o Damon Hill. E o Prost é que consegue abrir um pouquinho mais. Mesmo. O Schumacher pegou tráfego, ficou um pouco para trás, virou quase 26. Mesmo porque o Senna aposta em duas possibilidades, né? Ou numa quebra ou num erro dos pilotos da Williams. Uma quebra na Williams, teoricamente é difícil. Motor, suspensão, tudo funciona tão bem, freio, tudo funciona tão bem nesse carro, que teoricamente é mais difícil quebrar na Williams do que em qualquer outro carro. Agora, um erro do Rio, que não tem toda a experiência, que não se deu muito bem nessa pista, isso é perfeitamente possível. Aliás, olha, quem não tem experiência, veja como se dá nessa pista. Que é uma pistinha complicada, né? Ali era Zanardi de um lado e Suzuki do outro. Aí sai lasca. E
Está aí o carro de Marco Blondel e Prost, ó, 23,9. Hill, 24,9. Senna, 24,7. Diminui, encosta mais, se aproxima. Você vai de carona no carro de Ayrton Senna. E aí a imagem para trás do carro do Hill. E aí do carro de Senna em relação ao carro do Hill. Tentando aproximação. Aí chegando a Ayrton Senna. Vai botar pressão em cima do Hill. Eles estão na volta de número 16. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Perdigão. Rainha System. Colinos. E Brahma Chopp. Sempre as Williams à frente. Olha só, sabe o que é isso aí? É Alesi e Berger. Essa briga doméstica vem durando algumas corridas. Em Mônaco, o Berger botou o Alesi para fora. Na curva do Lance, aquela curva fechada. Depois ele bateu com o Hill e acabou ele ficando fora também. Agora o Alesi forçou em cima do Berger. Com as Ferraris aí. Os dois pilotos da casa de Maranello, brigando pelo prestígio dentro da casa. E aí os dois ficam brigando, disputando posições. E aliás, o que se falou de Ferrari aqui nesse final de semana, só que o que se falou de Ferrari ligado a Ayrton Senna, né? Porque saiu uma conversa de que as coisas estariam muito bem encaminhadas, os jornalistas todos correram, os italianos ficaram alucinados, que era só o que se falava aqui da possibilidade de Senna correr na Ferrari na temporada de 1994. Principalmente porque o de mais importante Senna revelou é que ele tem um contato muito frequente com John Barnum, o engenheiro que constrói o novo carro da Ferrari. Agora a briga entre os dois, como disse o Galvão, realmente vem de algum tempo. E em Mônaco houve aquele toque entre os dois, que o Alesi acabou dizendo diplomaticamente. O Alesi, que é um gente boa para chuchu, disse que realmente a briga entre os dois é absolutamente normal. Mas no calor do final da corrida, quando ele saiu do carro, ele comentou com algumas pessoas que realmente existem pilotos que nunca são corretos na decisão de uma ultrapassagem. Prost vai virando uma volta atrás da 8, abaixo da casa de 1,24. Vai sendo sempre o mais rápido. Outra vez, olha, 23,850 faz melhor volta de novo. Hill 24,4, Senna 24,5. A diferença sempre ali, 1,2, 1,3, 1,4. Entre Damon Hill, que é o segundo, e Senna, que é o terceiro. Teve ali o Prost. Este é o De Césares. Ele vai ser exatamente o tráfego para o Prost. O Michael Andretti, que você viu que ficou, acabou largando do box realmente. O Michael Andretti tem aí a 22ª posição, está 2 voltas atrás, que demorou inclusive para sair, para conseguir largar do box. Não deu nada certo para o Michael Andretti. De Prost para Hill 6,2, que ele vem aumentando meio segundo a cada volta. Vai abrindo realmente o Prost. O Hill é que não consegue escapulir ali da presença de Ayrton Senna. Aí o Hill e o Senna vem atrás. E o Schumacher é que tenta se aproximar. Já diminuiu a diferença em relação a Ayrton Senna para menos de 7 segundos. Alesi quinto, Berger o 6º colocado. Pode-se deduzir que o Prost maneirou realmente naquele início de corrida pelo problema de consumo excessivo que essa pista apresenta, o consumo de gasolina. O carro gasta muito mais na primeira parte da corrida, onde está mais pesado, onde tudo é novo. O próprio pneu não tem a aderência necessária e tem aquela briga por posições. Então ele deu aquela maneirada. Eu acho que agora ele recebeu uma, digamos assim, entre aspas, uma permissão do box para abrir um pouco. Logo depois vai ter que tirar o pé de novo, maneirar. Enfim, ele quer fazer uma corrida aí para não ter problema no final. Olha o Prost. Uma volta atrás da outra é mais rápida. Agora 23,7. O Hill virou 24,2 e o Senna 24,4. Há 3 voltas que o Hill vem virando 2 décimos melhor do que o Senna. Porque isso também é uma diferença muito forte entre a McLaren e a Williams. Não só no aspecto motor, mas aí no carro em si, em tudo. Na suspensão eletrônica, no controle de tração, em todas essas novidades que há tanta discussão em torno delas. Mas é que passa o tempo, o carro perde o peso e também tem o desgaste com as voltas, e o carro Williams continua rendendo a mesma coisa. E o carro da McLaren, normalmente, à medida que as voltas vão se sucedendo, ele passa a ter um rendimento pior, ele cai no seu rendimento. Vamos ver se é isso que acontece agora, porque há 3 voltas que o Senna, que vinha virando mais rápido que o Hill, há 3 voltas ele é mais lento
e eles não pegaram o trato, os dois tinham pista livre pela frente. Estamos na volta de número 19. Onde alguma movimentação já de pneu por aí, Cabrini? Por enquanto, nenhuma movimentação, Galvão. Aí o Cabrini atento a tudo que está acontecendo nos boxes aqui em Montreal. Prost 24,3, Hill 24,2, Senna 24,5, estou dizendo. Agora ele foi 3 décimos mais lento do que o Hill. Ele sente o carro, a possibilidade a não forçar demais. Tem que se preocupar também com o Schumacher, que já está 6,2 atrás dele. Aí você vê o Brundle, logo atrás o Wendlinger. Prost, Hill, Senna, Schumacher, Alesi, Berger, Patrese, Brundle, Wendlinger. São os 9 primeiros colocados. Leto, J.J. Leto, é o 10º colocado depois de 19 voltas. O Hill fez ali a ultrapassagem. Senna vai chegando para tentar a ultrapassagem. Ultrapassagem em cima do De Césares, que é sempre complicado. Ele faz bem essa ultrapassagem, não perde tanto tempo. Continua próximo ali de Damon Hill. 11ª posição ele Comas. A 12ª de Christian Fittipaldi, está colado. Colado no Henrique Comas. Para brigar pela 11ª posição. Tirou a diferença, está a 3 décimos do Henrique Comas. Está colado o Christian Fittipaldi para brigar pela 11ª posição. Aí você vai no carro de Ayrton Senna. Hoje à noite no Fantástico, os truques do Parque dos Dinossauros. O novo filme de Steven Spielberg. O Senna levou vantagem na ultrapassagem em cima do De Césares. Com isso, tirou 6 décimos em relação ao Hill. E Prost, olha só, outra vez melhor volta, agora 23,563. Uma atrás da outra. O Prost tem 8 segundos de vantagem em cima de Damon Hill e de Ayrton Senna, segundo e terceiro colocados. O Senna está ali na sua briga de não perder o Hill de vista e não permitir uma aproximação maior de Michael Schumacher, que é o 4º colocado. Alesi, 5º, Berger, 6º, Christian Fittipaldi. 12ª posição. Teve problema nessa volta o Christian, fez uma volta muito alta. De 3 décimos foi para 1,3. Perdeu 1 segundo em relação ao Henrique Comas. Depois das emoções da Fórmula 1, volta o Domingão do Faustão. E depois, logo a seguir, os Trapalhões. Olha o próximo. Carro de óleo ali. Bico do carro. Aerofólio dianteiro. Prost completa 21 voltas. 23,6. 24,1 para Hill. 24,3 para Senna. Parece ser uma coisa constante agora. O carro de Senna é 2, 3 décimos mais lento que o de Hill. Ele só teve aquela recuperação porque foi na ultrapassagem, negociando a ultrapassagem em cima do De Césares. Aí ninguém é melhor do que Senna para negociar isso, muito menos o Hill com a sua inexperiência. Isso ficou provado desde a volta inicial da corrida, com tudo que o Senna fez para chegar onde chegou. Só que agora tem aquela diferença toda de carro, tem toda a necessidade de poupar o carro para ir até o final. É mais fácil ao Hill poupar o carro dele do que ao Senna poupar o seu McLaren. E tem que tomar cuidado realmente, porque são 21 voltas, estão na 22ª volta. São 69 de corridas. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer. Eu tenho a impressão que se tudo correr normalmente, o Senna deve mudar de atitude daqui a pouco. A partir da metade da corrida, talvez ele até tente um novo ataque. Porque a sua ideia de assustar o Hill, de tentar provocar um erro, naquela primeira parte da corrida não deu certo. Agora ele arrefece um pouco aí o seu ritmo e depois pode voltar a tentar. Aí pode ser o carro que não tenha condições, que seja 2, 3 décimos mais lento, ou já o Senna pensando em andar naquilo que ele determina como sendo um limite para não deteriorar pneu. Aí é só a cabeça do piloto que está ali dentro e pode dar essa resposta, é só depois da corrida. O Hill vira 24,0, aperta o Hill. Senna 24,3, tá vendo? 3 décimos. É sempre 3 décimos a diferença. Nas últimas 7 voltas, o Senna vencendo aí 2, 3 décimos mais lento que o Damon Hill. E o Schumacher agora pegou o De Césares e se atrapalhou. A diferença de 6,1 de Senna para Schumacher subiu para 7,2. Ali você vê o Berger, vê Patrese, vê o Martin Brundle. Aí botando pressão ali.
O Alesi conseguiu escapar um pouquinho. Berger fica com o Patrese próximo e o Martin Brundle acompanhando. É uma pista, eu não sei se seria tanto um progresso da Ligier em si, mas é que essa pista você freia e depois, olha, esse tempo aí, tudo isso aí, você está vendo, todo esse trecho, até a freada da entrada da reta do box, e todo um trecho quando eles saem do hairpin, tudo aquilo é feito, inclusive, tem um gráfico que mostra a aceleração a pleno. E não pode se esquecer que a LG tem motor Renault, tem o mesmo motor que o Williams. E aqui motor fala e fala demais. Brasil acaba de empatar, hein? Boa notícia. Daqui a pouco o Vanucci vai nos mostrar o gol. De qualquer forma, realmente, sem dúvida é uma pista que exige muito do motor, principalmente o torque, né? A saída de curva, a aceleração. Mas, sem dúvida, a Ligier vem mostrando progresso e não é de hoje. Vem nas últimas corridas mostrando que a equipe progride bastante. Isso a gente já comentou com o Gerardo Carrugi. E o próprio Martin Brundle, que se classificou com um sétimo tempo nessa pista aqui, andou muito bem. Aí você vê o Brundle botando pressão em cima de Ricardo Patrese e trazendo Carl Wendlinger ali atrás com ele. Berger, Patrese, Brundle e Carl Wendlinger. O Berger é o sexto, Patrese é o sétimo, Brundle é o oitavo, Carl Wendlinger é o nono. Mais atrás a outra Sauber, a de J.J. Leto, na 10ª posição com Comas em 11º e Christian Fittipaldi na 12ª posição depois de 23 voltas. Aí você vai com Ricardo Patrese. Aí na carona de Patrese. Cortamos pro bolo, vamos no geral, mas agora eu vou com você, Vanucci. Todo mundo quer ver o gol do Brasil. Alesi ficando ali, o Prost já completou a volta de número 24, o Hill também, o Senna também. Você viu a Ferrari do Jean Alesi ficando ali. Alesi que tinha a 5ª posição. Ele vinha à frente daquele pelotão, ficou o Alesi. A 5ª posição é de Berger. Olha só, essa imagem que nós vimos aí, o motor foi embora. O motor foi embora do Jean Alesi. Olha o Berger como vem lá, trazendo o Patrese, trazendo o Brundle e trazendo o Carl Wendlinger. Então, o Berger é o 5º, o Patrese é o 6º, o Brundle é o 7º, o Wendlinger é o 8º. Leto é o 9º, Comas é o 10º, Christian é o 11º. 24 voltas completadas, um total de 69. O Brasil está encerrando hoje a sua participação na US Cup, que venceu os Estados Unidos, empatou com a Alemanha, está empatando com a Inglaterra, se preparando mesmo para a Copa América. Para o Brasil começa na próxima sexta, hein? Cidade de Cuenca, do Equador. O Brasil abre a sua participação na Copa América. Torneio mais importante, agora com a participação de Estados Unidos e México. E logo depois que acabar a Copa América, aí, todos nós, em pensamento positivo, porque o Brasil inicia em julho a sua participação nas eliminatórias para a Copa dos Estados Unidos em 94. O Brasil que é o único país a participar de todas as Copas do mundo. Vai enfrentar Equador, Venezuela, Bolívia, Uruguai e vai arrancar sua vaga para mais uma Copa. Aí o Prost que é o líder. Está 9 segundos na frente de Hill, que está 1,9 na frente do Senna. É impressionante como abriu o Prost, hein? E daqui a 9 voltas estaremos atingindo a metade da corrida e podem começar as paradas de boxe. O próprio Joe Ramírez da McLaren me disse agora antes do início da corrida. Disse, Joe, não é 100% a possibilidade de fazer a corrida sem pit stop, porque é uma tentativa que todos fazem. O Joe falou, de jeito nenhum, a possibilidade de uma parada é acima de 90%. Galvão, olha, por falar em troca de pneu, Cabrinho, você deve ter novidade por aí, né? É a Suzuki de Césares, os primeiros a fazer troca de pneus aqui em Montreal. Certo. Footwork de Aguri Suzuki e a Tyrrell de André de Césares. Os primeiros com 37 minutos de prova. Aí o Andretti atrás do Barbaza. E o Andretti que vai tomar uma volta no Prost. Prost limpa ali a viseira, aproveita que passa na reta, limpa a viseira. Tem o Andretti. O Andretti ali na frente do Prost. Prost virou 24,2. Continua num ritmo forte. O Rio vem para completar a volta com 24,7. E o Senna 24,3. Conseguiu se dar bem nessa volta o Ayrton Senna. É que pinta gente para ultrapassar, o Senna se dá bem. E o Rio tem sempre ali um certo receio.
Olha só, Thierry Boutsen viu que era o seu amigo Senna, parou na pista, tirou do lado, quase estacionou. E o Senna passou. Isso é bom, não perdeu tempo. Porque o Rio tinha acabado de fazer ultrapassagem também, em cima de Thierry Boutsen. Vamos na volta de número 27. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Rainha System. Colinos. Brahma Chopp. E Perdigão. É Zanardi quem está ali à frente do Rio. Ele aproveita bem na freada do hairpin. Fez a ultrapassagem. O Senna agora tem que usar potência de motor para fazer a ultrapassagem em cima do Zanardi. Seria ideal para ele era fazer nessa parte de alta. Parece que não vai dar. Vai ter que esperar a freada da chicane da entrada da reta dos boxes para ir fazer a sua ultrapassagem. E aí ele acaba perdendo um pouco mais de tempo nessa ultrapassagem do que havia perdido. Olha só, o Damon Hill. Rio 24-2, Senna 24-3. Prost virou 25-2. Agora que o Andretti estava ali na frente do Prost. Volta de número 28, Rio e Senna. Schumacher é que se aproxima perigosamente. É muito veloz o ritmo de Schumacher. 23-8 fez a última volta. A diferença que estava em 7.1 cai para 4.5. Vem que vem o alemão. Tentando se aproximar de Ayrton Senna. Ele é o quarto colocado. A quinta posição, ele Berger, já vem um pouco mais atrás. Aliás, um pouco de bondade, né? Já vem 30 segundos atrás. E depois traz Patrese, Brundle, Wendlinger, Leto. Até o nono colocado, eles já completaram a volta de número 27. Você vê que o pneu ali, em algum ponto já deu para ver uns bisquinhos no pneu ali. Não tem a superfície ali tão lisa, tão caprichada. A impressão agora, nessa imagem, a impressão tem um blister já ali, uma bolha. Olha aí. A impressão de ter blister ali. A impressão de ter bolha. Você faz uma bolha, quando você gira muito rápido, eles passam ali 270 km por hora, é como se ficasse um risco. Quer dizer, essa única bolha, ela vai se juntando na velocidade do efeito visual, como se ficasse um risco no pneu. No momento da freada, que ele diminui a velocidade, você viu que realmente é uma bolha. Então ele vai ter que trocar. Galvão. Diga, Cabrini. A Footwork de Derek Warwick e a Lotus de Johnny Herbert também trocam de pneu. Começam as trocas de pneu. Então o Cabrini está aí de olho, né? Na Williams e na McLaren. É isso, Cabrini? E na Williams e na McLaren, por enquanto, não existe movimentação. Michael Andretti, com certeza, vai trocar. Isso já tinha sido planejado. Prost, Rio, Senna, Schumacher, Berger, Patrese, Brundle, Wendlinger, Leto. São os 9 primeiros que já completaram a volta de número 28. Você confere aí. Os 6 primeiros colocados exatamente depois de 28 voltas, num total de 69 no Grande Prêmio do Canadá. O Tomás e Fittipaldi agora completaram também a volta de número 28. Christian Fittipaldi, 11ª posição, e agora ele está 2 segundos atrás do Henrique Comar. Vai ter uma grande vantagem para o Barbaza, seu companheiro de equipe, que é o 12º. Está 16 segundos na frente do Barbaza, a corrida para Rubinho Barrichello. Durou apenas 10 voltas. Olha o Prost, olha lá. Galvão. 0. A Benetton de Schumacher trocando pneus aqui nos boxes. O Schumacher vinha num ritmo alucinante, né? Vinha tirando realmente diferença. Olha ele voltando aí. Aí voltando o Schumacher. Vamos ver a posição que ele volta, hein? Schumacher vai voltando para a pista. Tá aí fazendo o S. No final da reta do box. Schumacher, quando entrou na 4ª posição, ele tinha vantagem, boa vantagem em relação ao Berger, que era o 5º colocado. Volta na mesma 4ª posição, porque só agora estão passando Berger, Patrese, Brundle e Wendlinger. E aí o Suzuki, que já parou uma vez, vai chegando no box de novo. Mais 2 voltas, os pneus estarem devidamente aquecidos, aí vai voar o alemão Michael Schumacher. Ele acabou voltando
pouco mais de 20 segundos atrás de Ayrton Senna. Senna não perde de vista o Damon Hill. Está se esforçando ao máximo. Não permite que a diferença chegue sequer aos 2 segundos. Isto na 30ª volta. Fale, Cabrini. Nesse momento, tanto o Williams quanto o McLaren posicionadas para a troca. Pode acontecer a qualquer momento. Já vai agora. Damon Hill. E agora, Damon Hill. Senna passe ao segundo. Senna é o segundo. Aí o Hill. Troca importante. Meio que se atrapalharam aí na roda dianteira direita. Não saía o cobertor da roda dianteira direita. E agora na traseira esquerda. Complicar a vida do Hill. 16,9. Complicaram a vida do Damon Hill. Deu sorte aí com Senna na troca de pneu de Damon Hill. Ayrton Senna é o segundo, Prost é o primeiro, Senna é o segundo. Schumacher ganhou a 3ª posição, hein? Demorou demais o Damon Hill. E aí o Berger. Agora é todo mundo trocando pneu. Nem metade da prova, hein? 30 voltas no total de 69. Olha só. Um perde 17, né? 16,9. O outro gasta 5 segundos. Galvão, é o novo recorde. É o novo recorde na história da Fórmula 1 que já pertencia a Ferrari com 5,15. Se esse tempo da televisão canadense estiver correto, 5,05 é o novo recorde da Fórmula 1. Olha, imagine você. Tem que levantar o carro. Tá certo que é aquela porca rápida, é uma só. Tem o martelo pneumático. Mas tem que... cada um numa roda. Mas olha só, 5 segundos. Senna no box. Galvão, Senna no box. Senna no box. Vamos ver a McLaren. Se esforça para trocar rápido a McLaren. Toca no chão. 5,42. Beleza, vai-se embora Senna. 5,42. Na troca de pneus. Ele levou praticamente 11 segundos de vantagem em relação a Damon Hill. 11 segundos de vantagem em relação a Damon Hill. Eu dizia no início da corrida, né? Quem não parar tem tudo para ganhar. Parou. Vai valer muito trabalho no box. Pronto, é tudo que o Senna queria, é tudo que ele não conseguia na pista, que é assustar o Hill para tentar provocar um erro e conseguir a ultrapassagem. Agora conseguiu, dá para ele manter essa posição e tem ainda a troca do Prost. Vale a informação. Em Montreal, o pit stop é muito rápido, porque não há nenhuma chicane ali para o piloto entrar no box. A entrada rápida, a saída é rápida. Prost tem agora 27,6, vai para 28 segundos. Pode entrar nessa volta agora. Entrou. Olha só como ele é rápido. Passou direto. Ali ele passou direto e fez a volta. Você vai ver para entrar como ele é rápido. Então por isso que eu dizia que é mais importante ainda o trabalho dos mecânicos na troca dos pneus. Então, quando eu dizia 5 segundos, vem um pela frente, outro por trás, levanta o carro. Aí vem um em cada roda. Tem que encaixar o martelo pneumático e dar o tiro. Tirar a porca. O outro tira o pneu. Aí vem um, trabalhou primeiro, bota o pneu. O outro vem, acerta a porca e aperta o martelo de novo. E os outros dois botam no chão. Tudo isso em 5 segundos. É coisa de cinema. Olha aí o Butsen entrando no box, você viu como realmente é rápido, só aquela curvinha ali ele já chega ao box. Eu pensei realmente que o próximo fosse entrar, porque é ali na freada, ou ele toma a chicana direita ou ele vai direto e entra no box. Eu tenho a impressão que o Prost viu movimentação no box, podia ter pensado que fosse o Damon Hill, ou que fosse um próprio carro da McLaren, porque a McLaren é vizinha de box, ele preferiu esperar. E agora é o Patrese. Agora é o Patrese, todo mundo na troca dos pneus. E o problema do Senna agora é o Schumacher, hein? Porque já rendia mais a Benetton de Michael Schumacher. O Prost tem vantagem. Vai perder um pouco, vai ter que trocar os pneus. Agora, a vantagem do Senna para o Schumacher agora é de 3,3, hein? Tá certo que nessa volta anterior o Senna tinha os pneus frios, virou 26,2 e o Schumacher virou 23,5. Prost passa direto o Prost. Vai para a volta de número 33 e passa direto para o Prost. A Globo vira e mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Colinos, Brahma Chopp, Perdigão e Rainha System. Todo mundo praticamente já trocou pneu. O Prost não trocou. E está virando 23,3. Você vê o Senna com o pneu novo, está virando 23,2.
O Schumacher com pneu novo está virando 23,4. Olha o Christian aí na frente do Prost. Atrapalhou um pouco a vida do Prost. Ficou bastante na frente do Prost. Quer ver que ele vai fazer sinal quando passar? Vai erguer ali aquela mão para reclamar, quer ver? Não, passou legal. Fez a ultrapassagem. Isso permaneceu no traçado, né? Então veja só. Senna pneu novo, 23,2. Schumacher pneu novo, 23,4. Hill pneu novo, 23,3. E o Prost, pneu velho, 23,3. É, o que anda essa Williams, o que está no chão esse carro é uma barbaridade. E tá aí o Prost. E a excelência da condução do Prost, né? Olha, foi. Prost no box. Pelo menos a equipe está preparada. Prost no box, Galvão. Vai lá, Cabrini. A troca até agora normal. Os mecânicos levam um pouco mais de tempo do que o habitual. Problemas de embreagem na volta à pista próxima. A parada dele não foi boa, Galvão. É. Agora o Prost Andretti no box. Você viu o Andretti no box. O Prost assustado com aquele problema de embreagem, de voltar. O que ele segurou o giro lá em cima e segurou na embreagem para quando sair daquele estilingar e ele segurar no motor e ir embora, para não correr o risco. Mas mesmo assim não foi uma má troca, 8,7, mas em relação ao que fez Berger, ao que fez Senna, ao que fez Schumacher, o Prost acabou perdendo tempo. O Frank precisa puxar as orelhas aí do pessoal da Williams, que está realmente... Nessa corrida eles ficaram um pouco atrás das outras equipes. Termina o jogo do Brasil na US Cup, termina a participação brasileira na US Cup, empata com a Inglaterra 1-1. O Brasil venceu Estados Unidos 2-0, empatou com a Alemanha 3-3 e agora empata com a Inglaterra 1-1. Schumacher 2,7 atrás de Senna. Vamos esperar a próxima volta e na próxima volta nós teremos a diferença real dos três primeiros. O ideal seria esperarmos 2 voltas, que aí o Prost teria o seu pneu aquecido, aí 2 voltas. Daqui a 2 voltas, aí nós teremos uma história, uma leitura real de como estão se comportando os 3 primeiros colocados e a diferença entre eles. Por enquanto você vê lá Prost, Senna, Schumacher, Hill, Wendlinger, Patrese, os 6 primeiros colocados. O 7º é Berger, o 8º Brandon, o 9º Leto, o 10º Henrique Comar, Christian Fittipaldi sempre na 11ª posição. Aí o Prost já com pneus novos. Vamos pela volta de número 35 no total de 69. Essa é normal, o tempo do Prost, 26,3. O Senna fez 23,6. O Schumacher, 23,9. Então a diferença cai de Prost para Senna 10 segundos. No final da próxima volta, aí o Prost já terá os pneus aquecidos e a diferença que der no final da reta é para valer. No final dessa volta. No momento é exatamente 10 segundos e meio e do Senna para o Schumacher, que começou em 3 depois do pit stop dos dois. Caiu para 2,7, agora sobe um pouquinho para 2,9. Quer dizer, o Senna também reequilibra o rendimento do seu carro. Vamos ver exatamente o tempo do Prost nessa volta é que é muito importante. E realmente o medo com que ele entrou no pit stop, aquele problema todo de Mônaco, acho que não saía da sua cabeça, ele manteve a aceleração lá em cima, provocou quase que um novo problema com a embreagem. Outra coisa, a Williams já faz algumas corridas e vem perdendo de longe nos pit stops para a McLaren e para a Ferrari. Gozada da Ferrari, né? Pode não andar na pista, mas no box é um foguete. No box e no paddock. É a melhor troca de pneus e a melhor comida. Aí o Prost completa a volta de número 36. Vamos ver o tempo de Prost, que agora então é para valer, olha lá. Estou dizendo, 23,2 o Prost. 23,2 o Prost. Senna passa, faz 23,0. Melhor volta da prova, 0,09. Schumacher, 25,4. Se enroscou por lá. Senna abre 5,3, bota uma vantagem em cima de Schumacher. E a vantagem agora é real, de Prost para Senna, 10 segundos. Essa é a vantagem real. Mas olha, 23,009. Mais uma belíssima volta aí com Senna. Uma volta perfeita, né? Uma volta que ele não tinha conseguido até então, acho que equilibrar o carro nem mesmo em treino dessa forma. Agora, vem uma briga boa pela frente aí, porque o Damon Hill está em 4 e 3,7 atrás do Schumacher, já virando bem mais rápido que o Schumacher. Deve alcançar o Schumacher daqui umas 3, 4 voltas e vai pintar aí uma briga. Seria muito bom para Ayrton Senna, uma pressão de Damon Hill em cima de Schumacher. Porque o Schumacher está tentando tirar a diferença em relação a Ayrton Senna.
Berger perde posições, perde para Wendlinger e para Patrese. Wendlinger consegue 2 ultrapassagens, apesar de toda aquela troca fantástica do Berger. Wendlinger é o 5º, Patrese é o 6º, Berger é o 7º, Brando é o 8º, Leff é o 9º, Comar é o 10º, Christian Fittipaldi é o 11º. Saiu Schumacher. Olha só que vai ficando de pneu na pista, você viu? O pneu vai deteriorando, vai ficando aquele cascalho de borracha ali. Se é que borracha tem cascalho, mas vai ficando aqueles pedaços de borracha vão ficando ali. Aí o Schumacher. Olha só. Aceleração da direita, total. 11.900 giros. Puxou de 6ª para 3ª. Uma perna para cá, 2ª. Olha o giro ali mudando. 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11, 12, 13. Tome a aceleração. Da direita é a aceleração. Tirou tudo, ó. Pressão do acelerador. E tome acelerador de novo. 5ª marcha. Acelera. Em redução. Para 3ª, para 2ª. Aí Schumacher. Acelerador pela metade. Prost. Menor volta. 22. Agora o Schumacher. O Prost tinha feito 22.980. O Schumacher fez 22.933. Senna não está longe, não. O Senna fez a melhor volta dele. 23.002. Aí você vê a Sauber voltando. O Wendlinger. Aquela vantagem do Wendlinger é que ele não tinha parado na troca, né? Isso que levou vantagem em cima do Patrese e em cima do Berger. Agora ele faz a sua troca e volta ali um pouco mais atrás. Aí o Damon Hill. Próximo 23.4. Se você não mantiver ali no 23 baixo, ó, 22.803 da Ayrton Senna. Tome melhor volta. E o Schumacher responde, 22.800 por 3 milésimos a melhor volta de Schumacher. Viu, 23.8. Senna e Schumacher tiveram um melhor rendimento do que as Williams nessa volta de número 38. Enquanto isso, o Christian é na 11ª colocação, está virando em 25.5, mantendo-se aí na pista, talvez conseguindo o seu objetivo de não parar para fazer a troca de pneu. O companheiro de equipe dele já trocou de pneus. Fabrício Barbato. Aí você vai vendo o Damon Hill. Vamos na volta de número 39. Total de 69, restando, portanto, 30 voltas. O Grande Prêmio do Canadá cheio de emoções. Olha aí o que eu dizia, 22.800 foi a volta de Schumacher. O Senna fez 22.803. 3 milésimos a diferença. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Brahma Chopp, Perdigão, Rainha System e Colinos. Vamos para a volta de número 40. Prost vira 23.4. Senna vira 22.7. Schumacher vira 22.5. Hill vira 23. McLaren e Benetton andando mais que a Williams depois de 39 voltas. Já 2 voltas seguidas. Senna tem a vantagem de 5 segundos para Schumacher. E a diferença de 10.1 de Prost cai para 8.9 em relação a Ayrton Senna. Aí você vê o Patrese. Confirmação da melhor volta do Schumacher. Logo atrás do Berger, logo atrás do Berger. O carro de Martin Brundle. Patrese é o 5º, Berger é o 6º. Martin Brundle é o 7º colocado. Aí vem os 3 na briga. Vão rasgar pela reta no circuito Gilles Villeneuve. Falar em Gilles Villeneuve, foi uma festa ontem aqui, porque na corrida de Fórmula Atlantique, que seria uma comparação com a Europa, uma corrida aí de 3.000, Fórmula 3. O vencedor foi nada mais, nada menos no circuito Gilles Villeneuve do que Jacques Villeneuve, o filho de Gilles Villeneuve. E foi um instante de emoção, realmente de comoção no circuito Gilles Villeneuve. O grande, inesquecível Gilles, um ídolo mundial do automobilismo. O filho Jacques Villeneuve venceu a corrida. A mulher de Gilles Villeneuve ficou, a vibração dela junto à mureta foi realmente um momento tocante para todo mundo que tem uma parte da sua vida ligada a esse esporte fantástico, como é o caso nosso.
nós que estamos aqui. A emoção foi... Ele levantou o público, a emoção da equipe, a emoção de toda a Fórmula 1, porque realmente a lembrança maior, a homenagem maior a esse nome que até hoje faz tanta falta à Fórmula 1. 40 voltas completadas. Prost resolve responder. 22 e 5, Senna 22 e 8, Schumacher 22 e 5, Hill 22 e 8. Vão andando no mesmo ritmo. Prost e Schumacher mais rápidos do que Senna e Hill. 40 voltas completadas, total de 69 voltas. Depois das emoções da Fórmula 1, tem o Domingão do Faustão de volta para você. E depois do Faustão, Renato Aragão, Trapalhões. Faustão está vendo a corrida, deve estar, né? Esperando para voltar e acompanhando lá na torcida. Se quiser falar com a gente, estamos aqui. Aí você vai de carona na Williams. Prost, Senna, Schumacher, Hill, Patrese e Berger, os 6 primeiros colocados. 41 voltas completadas. Senna não faz uma volta boa, não. 22 e 2 o Prost. 23 e 4 o Senna. 22 e 5, outra vez, hein? O Schumacher. A diferença de Prost para Senna vai para 10.3 e de Schumacher, de Senna para Schumacher, cai perigosamente para 3.9. Aí o Christian, que é o 11º colocado. Melhor volta aí de Prost, 22.287. Fórmula 1 viu nesse fim de semana também muita confusão, porque saiu um comunicado dos fiscais da prova aqui do Canadá, considerando que nos carros Williams, McLaren, Benetton, Ferrari, Tyrrell, Minardi, esses carros teriam na sua suspensão eletrônica alguma coisa fora do regulamento, porque seriam partes móveis que não seriam permitidas pelo regulamento. E no controle de tração, todos os outros carros, à exceção da equipe Itália. Porque, segundo os fiscais, em alguns momentos não depende exclusivamente do piloto o controle da aceleração do carro. Muito bem. E o que teria que acontecer? Eles não poderiam correr assim na França, seriam desclassificados aqui. Tudo isso poderia ser um desenvolvimento. Mas a conclusão que todo mundo chegou, parece que foi unânime, é de que isso é uma pressão da FISA, vai usar isso como pressão em cima das equipes que não estão concordando com as mudanças para o próximo ano. Mais ou menos, para botar no popular, é assim, ó, olha aqui. Todo mundo assina aqui que aceita, que não tem inflação, que não tem câmera eletrônica, que não tem suspensão eletrônica para 94, e a gente fecha os olhos e faz de conta que não viu isso. Vou mais longe. Tinha uma conversa, essa é séria, hein? Tinha uma conversa de que o combustível de Prost no Grande Prêmio da Espanha estaria fora das especificações. Todo mundo estava esperando o resultado disso. Porque se o Prost fosse desclassificado lá, a vitória seria de Senna. E essa diferença de 5 aumentaria para 19 pontos. Senna teria mais 4 e Prost perderia 10. Tive a informação, por fonte da mais segura, de toda a confiança, de que o resultado deu realmente irregularidade. E o Prost teria que ser desclassificado. Mas que também a Fox estaria usando isso, segurando e usando isso como pressão em cima de Frank Williams para que ele desista de combater as diferenças para a próxima temporada. Um decisão de fiscal e o outro é meio uma treta, né? Porque se está fora tinha que desclassificar. No fundo, se trata realmente de uma pressão, mas há a possibilidade de que para já o Grande Prêmio da França as equipes tenham que mudar alguma coisa, principalmente no controle de tração. As que têm teriam que deixar de usar. Já aqui, a Minardi tirou o seu controle de altura, mas tirou explicação do técnico Fernando Paiva, ali, do engenheiro Fernando Paiva. Tirou, e também a diferença não era muito grande, quer dizer, o ganho não era muito sensível. Mas, de qualquer forma, é uma equipe que passou a estar dentro do regulamento. É possível que, em relação à suspensão, que essa parte móvel de suspensão, móvel pelo seguinte, porque no momento em que o carro abaixa a traseira ou abaixa a frente, muda o ataque do aerofólio em relação ao ar, quer dizer, muda o ângulo de ataque. O ângulo de ataque, exatamente, o ângulo de ataque em relação ao ar. Ou seja, é uma parte aerodinâmica, uma parte da aerodinâmica do carro que se torna móvel. E isso é proibido desde há muito tempo.
desde que aqui ainda nos Estados Unidos, fora da Fórmula 1, o Chaparral inventou aquele aerofólio que se controlava de dentro do carro e você, de acordo com a curva ou a reta, você mudava o ângulo. Isso passou a ser testado na Fórmula 1, na época ainda de Graham Hill, o pai de Damon Hill, e em 69, em Montjuic, em Barcelona, teve um acidente muito grave envolvendo o Hill e o Jochen Rindt, exatamente em função disso, e aí foi totalmente proibido qualquer parte imóvel no que se refere à aerodinâmica do carro. Então isso pode ter que mudar já no Grande Prêmio da França. Há uma corrente entre as equipes que acredito que realmente tenha que mudar. Em relação à gasolina do Prost, eu conversei com a técnica de combustível da ELF, a Valérie Jorqueira. Ela disse que realmente o primeiro laboratório deu esse resultado, mas que ela disse, né, palavras dela, não estão preocupados, porque são substâncias, as tais substâncias permitidas ainda, mas são substâncias tão novas que ela diz que normalmente em qualquer laboratório comum daria essa diferença. Então o exame, vai ser feito um exame, um segundo laboratório específico, e aí é que vai valer o resultado. São as conversas da Fórmula 1. Evidentemente a técnica da ELF, a fábrica responsável pela gasolina, não iria assumir publicamente que estava fora do regulamento. Por outro lado, tem a informação de que chegaram à conclusão que está fora, mas que também isso seria usado como instrumento de pressão, aí no caso específico, em cima do Frank Williams. 44 voltas completadas, Prost, Senna, Schumacher. Senna tem tráfego ali, Berger Brando, ele passa por Christian, vai tentando a ultrapassagem em cima do Christian Fittipaldi, fica por dentro, deixa para frear depois, faz a ultrapassagem. O Prost virou 22,3 nessa volta, o Senna virou 22,7, mesmo tendo que fazer a ultrapassagem. Schumacher 22,7 também. Senna conseguiu aumentar um pouco, a diferença 4,5 nas duas voltas anteriores. E olha aí o Patrese. Perdeu o bico. Perdeu o bico do carro aí. Perdeu o spoiler que está grudado junto ao bico, né? Aí tem que trocar o bico inteiro. Quando ele perdeu o bico, é que aquilo você não troca o spoiler. Você troca o bico e já vem com o novo spoiler. A TV do Canadá enlouqueceu ali. Tá ali o Patrese. Para fazer, aproveita e já faz a troca, né? E aí troca o bico e faz a nova troca de pneu. Se é que tem pneu dentro daquele limite especificado. Olha, tiraram tanta coisa debaixo do carro do Patrese ali que provavelmente ele deve ter dado um longo passeio pela grama aí, em consequência, o primeiro de ter tocado em alguém. Você viu o tempo que o Senna perdeu para ultrapassar o Henrique Comas, por isso o Schumacher vem chegando. E essa é a briga que vale a 10ª posição, exatamente o Comas, que está ali atrás do Senna, e o Christian Fittipaldi, que vem nessa briga direta com o Henrique Comas. Ele conseguiu diminuir, ele tinha mais de 2 segundos, voltou a ter menos de 1 segundo, está ali na briga direta com o Comas. Próximo virou 22,1. O Senna deve ter feito uma volta mais alta, porque teve que fazer outra, olha só, 24,0. Mas esse tráfego fica exatamente para Michael Schumacher. Schumacher virou 22,7, a diferença que é o 3,1. Mas o Schumacher vai ter o tráfego agora de Christian Fittipaldi e de Henrique Comas, que estão brigando pela 9ª posição. Atrás entrou ali, com problema, o Comas é o 9º, Christian o 10º colocado. Já vai sonhando outra vez em marcar pontos, Christian Fittipaldi. 46 voltas completadas. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Perdigão, Rainha System, Colinos e Brahma Chopp. Essa diferença de 3,1 era no final da volta de número 46. Vamos ver no final dessa volta, porque você viu que o Schumacher até agora não tinha feito a ultrapassagem ali. Agora ele faz a ultrapassagem em cima do Christian, mas ainda está atrás de Henrique Comas. E aí o Prost que já vem para completar a volta. Ele saiu da parte de alta, o Senna entrava na parte de alta. Tem exatamente aquela parte de alta de vantagem em relação a Ayrton Senna. Vai abandonando a reta, o Prost fazendo o S no final da reta dos boxes. Quando ele vai para completar a segunda perna do S ali, o Senna passa para completar a volta de número 47 e vira 22,6. Ele vira 22,6, o Schumacher 23,5. Volta a ser de mais de 4 segundos. A diferença, estamos na volta de número 48, o Prost tem muito tráfego por ali. Primeiro passa Thierry Boutsen. O Rio que perdeu o contato com o Schumacher. Começa a vir muito tráfego, muito carro, o Rio ainda não tem a segurança necessária para fazer essas ultrapassagens sem perder tempo. O Prost perde tempo ali atrás de Derek Warwick. Vai ser uma volta alta do Prost.
ia para a direita, o Warwick fechou a porta, ele veio para a esquerda. Aí o Prost se aproximando do Hairpin, tem mais carros ainda à sua frente. A diferença de 10,8 de Prost para Senna pode cair no final dessa volta, mas é só temporariamente, que depois o Senna tem essa fileira de carros também para passar. Aí o Prost vai se aproximando de Luca Badoer. É Césares. Estou tão acostumado em ver Tyrrell ali fora dizer que é o Katayama, que até deu uma parada, mas é o de Césares. Não, mas ele tem diferença no seu capacete nessa corrida. Realmente está uma pintura um pouco diferente, as faixas laterais, que são vermelho e verde. O verde é mais escuro. Está realmente com um capacete diferente o de Césares. 23,8 o Prost, falei? 22,6, 1 segundo e 2 mais rápido o Senna. 22,4 Schumacher. Não quer perder o contato com o Senna. Aí o Hill, que é o quarto colocado, virou 22,4 também. Está 8 segundos,2 atrás de Michael Schumacher. Os 4 primeiros, com muita vantagem em relação ao quinto colocado na prova. E ao Gerhard Berger. E depois sempre próximos ali, Berger e Brundle. O Patrese teve problema, estava nessa briga. O Leto é o 7º, Wendlinger é o 8º, Comay é o 9º, Christian Fittipaldi é o 10º colocado. Nós temos 1 hora e 8 minutos de prova. Tá aí, o André de César. Aí o André de César abandonando a prova. Com a sua Tyrrell de número 4. Vamos dar a volta de número 49. Uma balançadinha ali à frente do Rio, você viu? Quando ele buscou a freada, deixou para frear lá dentro. Deu uma balançada. Ele vai chegando ali próximo a Christian Fittipaldi. Perdeu um pouco o contato com o Comar. Estava muito próximo. Mas ele ficou preocupado em permitir ultrapassagem. Primeiro do Prost, depois do Senna e depois do Schumacher. E acaba sempre existindo, abrindo um espaço entre os dois que estão na briga, mas com uma volta atrás. Hill se aproximando de Christian Fittipaldi. Prost já vai entrar pela volta de número 50. Você vai conferindo depois de 48 voltas, mas já temos 49 voltas completadas. Senna 22,5, Schumacher 22,5. Ali sob controle. Prost virou 22,9. E Damon Hill virou 22,9 também. Prost e Hill no mesmo tempo. Senna e Schumacher no mesmo tempo. E o Senna é que faz uma corrida tranquila, aparentemente segura, até esse momento bastante segura. Como ele disse que ia fazer uma corrida de paciência, é uma corrida de paciência, mas muito melhor, provavelmente muito melhor do que ele esperava até. Porque ele esperava fazer uma corrida de paciência andando ali em quarto. Quer dizer, ele está fazendo a corrida de paciência, mas já está em segundo. Se tudo terminasse desse jeito, o Senna sairia daqui como líder do campeonato. É verdade que é apenas um ponto à frente do próximo. Mas ainda tem a possibilidade, porque ele está ali, no lugar que tem que estar. Aí, qualquer problema com o próximo, ele pode ganhar a corrida. Olha o tempo que ele perde ali no meio desse bolo no Hairpin. É a questão de ter chegado na posição, ter sorte para chegar na posição boa. Ele chegou no Hairpin ali no meio de 4 carros. Aí para cima do Warwick. Vai perder muito tempo nessa volta. Aí para ultrapassagem. Mais ultrapassagem em cima do Warwick. Tudo isso visto do carro do Wendlinger. Prost já completou 21,744. É o primeiro de baixar de 1,22. 1,21,744. Senna 24,4. Com todas essas ultrapassagens que teve que fazer, está atrás do Thierry Boutsen. Olha o Schumacher ali. Vem perdendo menos tempo o Schumacher, hein? E o Senna continua atrás do Boutsen. Agora vai para a ultrapassagem. Schumacher também abre caminho ali atrás. Senna perdeu muito tempo na volta anterior. 24,4 contra 23,2 de Schumacher. Perdeu 1 segundo e 2. Schumacher passou o Warwick e o Leto. Tem o Wendlinger e o Thierry Boutsen à sua frente. O Senna vai contornando sozinho o Hairpin ali. E o Schumacher vai chegando no Hairpin. Ele vem na parte de alta atrás de Karl Wendlinger e de Thierry Boutsen, que está à frente de Wendlinger. Frente da pista, né? Uma volta atrás. Ali o Senna, Luca Badoer, Thierry e Wendlinger, entre Senna e Schumacher. Prost 21,7 de novo. Começa a sobrar o carro de Prost.
23:06 o Senna, que teve que fazer ultrapassagens. 24:02 Schumacher. Ainda tem mais ultrapassagens para fazer, Michael Schumacher. Vamos na volta de número 52. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Rainha System. Colinos. Brahma Chopp. E Perdigão. O Berger já vai se aproximando ali. O Berger. O próximo para colocar a volta em cima do Brundle, que é o sexto, do Berger, que é o quinto. Os carros que estão ali à frente dele. 1h12 de prova. Em 92, a prova teve 1h37 minutos de duração, com a vitória de Gerhard Berger com a McLaren. Olha só, como o Prost já chega ali. Para você que gosta da estatística, né? O resultado da prova em 92. Berger primeiro, Schumacher segundo, Alesi terceiro. Karl Wendlinger fez um quarto lugar, foi cumprimentado o Niki Lauda, que na época estava comentando para a televisão austríaca, saltou a cerca para ir abraçar o Wendlinger, seu compatriota, no final da corrida. De César foi quinto e o Eric Comas, o sexto colocado. Ali o Prost atrás do Berger, pega num trecho de carrossel e não teve como fazer a ultrapassagem. Agora acelera, vem por dentro, Berger facilita a ultrapassagem. Então o Prost já botou uma volta no Brundle, que é o sexto, e acaba de colocar uma volta no Berger, que é o quinto. Ali na frente tem uma volta atrás do Patrese, porque parou. O próximo seria Damon Hill, mas aí tem muita diferença, porque o Hill está a essa altura 25 segundos só atrás de Alain Prost. A diferença do primeiro Prost para Hill, que é o quarto colocado. Senna fechou a volta em 22:07 e Schumacher, com aquele tráfego todo, 24:03. Senna, que tinha uma diferença abaixo dos três, bota para 4,8. Era o que ele vem tentando estabelecer aí, entre 4 e 5 segundos de diferença para Michael Schumacher, que é o terceiro colocado. Aí você vai com o Prost, vai se aproximando do carro de Ricardo Patrese. Acima de 14 segundos a vantagem de Prost para Senna, do primeiro para o segundo colocado. Volta de número 53, Fausto Silva, que está aí no teatro, acompanhando, torcendo pelos pilotos brasileiros. Olha como passou o Prost. Torcendo pelos pilotos brasileiros. Daqui a pouquinho, no final da prova, volta com o seu Domingão. E depois do Faustão, vem os Trapalhões. Essa sexta-feira começa a participação do Brasil na Copa América. Quer saber mais do que tem de bom hoje? Olha só, o Circo do Sol, o maior espetáculo da Terra. Hoje à noite no Fantástico. Aí o próximo. Christian permanece na 10ª posição, perdeu o contato, está 2,5 atrás do Comas. É um problema porque ele tem que deixar os primeiros colocados passarem. Aí perde o contato. E Prost para Senna, 13,8. De Senna para Schumacher, 4,4. São as principais diferenças. Restando 16 voltas para o final da prova. Aí vai Prost, e se aproximando para completar a volta de número 54. Você confere outra vez. Aí a classificação dos 6 primeiros colocados. Prost passa e completa 54 voltas. Passou completando 54 voltas Alain Prost. Senna passa agora também completando 54 voltas. 2 décimos mais rápido que Prost. Schumacher 1 décimo mais rápido que Senna. Prost, Senna e Schumacher. E Hill, que completa a volta de número 54, e só os 4 primeiros estão na mesma volta. Interessante que o carro do Prost está bem mais sujo que o do Senna. Suja a frente, óleo, talvez pelo tempo que ele tenha ficado atrás do Damon Hill. Mas você vê, inclusive do lado direito, quando tiver um close, do lado esquerdo do carro do Prost, tem sujeira de óleo na lateral do carro, que é muito estranho. Ele tem óleo, tem borracha, porque você chegar num retardatário, você chega e já passa. O Prost deu 8 voltas, se não me engano, 9 voltas, coladinho atrás do Damon Hill.
uma curiosidade. O Prost, que parece que vem vivendo dias de tensão bastante grandes, isso até aquela época de Imola, em San Marino, depois ele ganhou a corrida, ficou mais aliviado, depois o Senna reagiu, está na frente no campeonato, isso tudo causa uma pressão bastante grande. Mas ele parecia muito tranquilo hoje antes da corrida. Inclusive com uma curiosidade, o Prost nunca aparece com a sua mulher, mesmo a primeira mulher, a Anne-Marie, com quem ele tem um filho. E agora ele apareceu com a segunda mulher, que é a primeira vez, a Bernadette. É a primeira ao Patrese voltando pela terceira vez ao boxe, e parece que agora abandonando. Mas o Prost traz pela primeira vez a sua atual mulher, a Bernadette, que volta ao circo da Fórmula 1. Porque muitos anos atrás ela frequentava esse circo, mas como mulher do Jacques Lafitte, que é o melhor amigo do Prost, era o melhor amigo do Prost. Danado Era esse faz tempo. É, danado esse francesinho, com aquele narizinho torto, tudo é danado. Estamos na volta de número 56, de um total de 69 voltas. Aí o Senna e o Schumacher que tentam uma aproximação mais efetiva. 3,5 a vantagem de Senna para Schumacher. Ele vai chegando o Michael Schumacher. Aí você outra vez. Vai com o Schumacher. Outra vez aceleração plena, quarta marcha. Quinta marcha. Sexta. Vai reduzir para a primeira, quer ver? Olha só, quarta, terceira, segunda, primeira. Contorna todo o hairpin em primeira. Agora vem a segunda. E agora despeja a potência. Terceira, quarta. Vai pintar a quinta. Mais na frente a sexta. Sexta. Aí ele vai esperando 12.900 giros. Sexta marcha. Faz a redução, puxa para terça. Tome potência de novo. Senna 22,2. Schumacher 21,6. Tá andando muito Schumacher. Vem para fazer melhor volta aí Schumacher. E vai botar pressão para cima de Ayrton Senna. E a próxima vez que tiver a imagem do cockpit do Schumacher, você vai prestar atenção no lado esquerdo do volante. Às vezes ele aperta um botão azul ali, que é o botão do rádio de comunicação. Então na reta ele aperta, que ele pode perder um pouco da concentração para poder falar com o boxe. Normalmente eles só falam em reta. Pelo menos do piloto para o boxe. E existe também a preocupação do boxe a falar com o piloto quando está na reta. Aí Damon Hill, que é o quarto colocado, e Prost já vai se aproximando para completar 57 voltas. Confirmado que está fora da prova Ricardo Patrese. São 16 carros na pista dos 25 que começaram o Grande Prêmio do Canadá. Nós temos 1 hora e 20 minutos de prova. E aí você confere as primeiras posições depois de 56 voltas. Mas com Prost já completando 57 voltas. Prost virou um 22,2. A briga intensa de Senna com Schumacher pela segunda posição. Senna virou 22,0. Schumacher 21,5. Puxa para 2,5 a diferença em relação a Ayrton Senna. O Senna está virando bem, porque virou 22,0. O Prost virou 22,2. Boas voltas. Mas o Schumacher está andando demais. Volta a fazer melhor volta, faz 21,5. Senna fica ali atrás. E o Kyo Katayama. Faz a ultrapassagem em Katayama. Aí deixar o Katayama ali para o Schumacher. E atrás do Katayama tudo pode acontecer, né? Katayama que detém o recorde do ano. Em todos os treinos. Foram 4 por prova e mais 7 treinos de warm-up. Agora você faz essa conta aí. Quantos treinos? Ele rodou em todos. Ou rodou, bateu em todos. Está invicto. O Schumacher já faz a ultrapassagem. E vem se aproximando mesmo de Ayrton Senna. Pelo tempo e pelo comportamento do carro na pista, nesse momento o Schumacher tem um carro mais no chão. Já tem mais potência de motor, tem aí de 25 a 30 cavalos de diferença da especificação 7 do Schumacher para a especificação 6 de Ayrton Senna. Prost também vira bem um 21,8. Senna agora vai ter que tentar de todas as formas, se quiser permanecer na liderança do campeonato. 22,8 contra 21,7. Tirou um segundo, praticamente um segundo. Não há praticamente diferença. Acontece é que o Schumacher normalmente quando se empolga por aí perde um pouco da firmeza. Está andando demais realmente o Schumacher, no limite extremo
para esse momento da prova. Vamos ver nessa volta se há resposta por parte de Senna. Veja como ele corrige. O carro insiste em sair, ele vai buscar de novo o equilíbrio. E veja como o Schumacher vem chegando. Quando eles completarem essa volta, nós teremos 10 voltas para o final. E com isso o Prost vai abrindo na frente, tem 15 segundos de vantagem. Seguramente a essa altura, com o carro com menos estabilidade, menor rendimento, o Senna vai lutando ali para permanecer à frente. Na freada, olha só como o Schumacher vai frear depois. Como se aproxima. Eles vêm para completar a volta de número 59. Nunca esteve tão próximo Michael Schumacher. Vem na parte de alta. Senna já vai para a variante da entrada do box. E Schumacher bem pertinho. Prost, Senna, Schumacher, Hill, Berger, Brundle são os 6 primeiros. Christian é o 10º. 22,4 contra 21,8. Cai para menos de um segundo. É visual. Aqueceu ali uma escorregada e corrigiu. Setinha verde ali embaixo mostrando que a diferença é essa que ele vem tirando. 2 carros com motor Cosworth. Só que tem pelo menos 25 cavalos a mais. O motor Cosworth de Michael Schumacher com controle pneumático de válvulas. Estamos a menos de 10 voltas para o final, porque Prost já está próximo de completar a volta de número 60. E Schumacher chega de uma vez em cima de Ayrton Senna. Passa a ser dramática a posição de Senna no final da prova. Para quem não tinha nada para fazer na prova, quem largou em 8º, foi 8º, 7º, todos os treinos. Chegar entre os 3 primeiros seria uma grande vitória. Mas o segundo lugar em diferença do terceiro significa para o Senna a manutenção da liderança com a vitória de Prost. Senna tenta permanecer na frente. Você vê que é ali na freada, hein? Sempre na freada. Galvão. Senna faz esforço, vira 22,1, Schumacher 22,1. Essa eles viraram do mesmo tempo. Diga, Cabrini. Quando você quiser, ao meu lado, Rubens Barrichello. Vamos lá. Pois não, Rubinho explica nesse momento aqui em Montreal porque foi obrigado a abandonar a prova. Eu acho que foi uma falha eletrônica, porque na hora que eu tirei o pé do acelerador, mudando as marchas para baixo, o motor morreu. Sem o motor, a eletrônica não funciona, daí eu não tinha nenhuma marcha. O carro está um pouco melhor, de modo geral? Para Montreal o carro estava muito bem, era uma pena, eu estava mantendo o contato com o leto na minha frente, a suspensão nova com a altura regulável era realmente muito melhor. Foi uma pena que quebrou logo nas 10 primeiras voltas. Aí, portanto, a participação de Rubens Barrichello, e você vê a perseguição implacável de Schumacher em cima de Ayrton Senna. Prost já completou 60 voltas. Está agora por completar a de número 61. Quando o Prost passar, teremos 8 voltas para o final. Prost passa exatamente para completar 61 voltas. Senna e Schumacher vão se aproximando da reta dos boxes. Prost virou 21,6. Senna, por enquanto, vai se mantendo à frente. Vira 22,1 contra 21,7 de Schumacher. É mais rápido nessa volta, Michael Schumacher. Vem tráfego aí à frente. Ele pode ser muito importante, hein? Pode ser muito importante. É Martin Brundle, mas antes tem ali a Aguri Suzuki. Olha, você viu agora há pouco o Schumacher pressionando o botão, mas não é aquele botão da comunicação ao qual nós nos referimos. Aquele é um outro. Esse é realmente o controle de altura. Quando ele sai, vai para uma curva de mais alta velocidade, ele faz levantar o carro até uns 3 milímetros de altura ali para melhorar a velocidade. Senna pegou no pior trecho da pista para passar pelo Suzuki. Por isso ele vai trazer com ele o Schumacher. Olha aí, faz a ultrapassagem e o Schumacher pôde fazer a ultrapassagem junto. Aí o Schumacher puxa daqui, levanta, abaixa, faz o trabalho. A Globo vira e mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 93. Oferecimento Colinos, Brahma Chopp, Perdigão e Rainha System. Vamos nos aproximando do final da prova. Prost já vem para completar 62 voltas, restando 7, portanto, para o final.
Senna que vai ter que completar também 69 voltas. Senna também completando 62 voltas agora. Trazendo o Schumacher com ele. E tem o Brandon ali à frente. E o Brandon é complicado para passar. Ainda mais que ele deve estar empolgado que está em sexto. Está em sexto lugar, deve estar empolgado o Martin Brandon. Senna e Schumacher. Na outra ultrapassagem, o Senna não levou sorte no ponto. Pegou o Aguri no carrossel, não teve como passar. E quando fez a freada para passar, o Schumacher já veio junto. Ele não teve como deixar um carro entre ele. Lá vem Schumacher, foi para cima e tocou. Fez o toque ali no carro de Senna e vai ficando. Vai ficando Ayrton Senna. Vai ficando Ayrton Senna. Mas olha, para mim teve alguma coisa antes do toque, hein? Porque cortou de uma vez a velocidade de Senna. Cortou de uma vez a velocidade de Ayrton Senna. Ele ergue o braço. Olha lá. Repara ali. De uma vez. Schumacher fez aquilo para sair. Quase teve que ir fora da pista. E o Senna, quando viu que cortou, acho que ainda tentou abrir para deixar a linha de dentro para o Schumacher. Vinha tão lançado o Schumacher que não teve jeito. Olha só. Aí houve o problema no carro do Senna. Depois o toque, mas foi um toque ligeiro, tanto que eles nem se desequilibraram muito. E aí ele já ergueu o braço. É exatamente o que aconteceu. Alguma coisa antes daquilo, e ele foi deixar o lado de dentro da curva para o Schumacher estava ali e quase se assustou, quase que não consegue evitar esse toque. Alguma coisa ali, essa parafernália eletrônica que existe no carro agora, de vez em quando não entra a marcha, volta, cai para ponto morto de uma vez. Alguma coisa aconteceu no controle de tração, porque perdeu de uma vez, parou de uma vez, cortou. E o Schumacher deve ter tomado um susto terrível. De repente ele viu crescer ali a McLaren de Ayrton Senna. O problema disso é que o Prost, com isso, vai passar 5 pontos na frente no campeonato. Senna numa corrida que tinha todas as dificuldades. Senna numa corrida que tinha todas as dificuldades. Esperava muito pouco. Uma participação brilhante. O início de prova, principalmente. Olha só que precisou tudo o Schumacher ali. Deve ter tomado um banho de óleo, talvez. Olha a repetição aí. Senna vinha fazendo uma corrida brilhante. E olha, dava toda a pinta que ia se sustentar na frente do Schumacher, porque chegar uma coisa, passar é outra. Segundo lugar que seria importantíssimo. E às 6 voltas do final, ele fica para não fazer ponto nenhum. Permitir que o Prost vá abrir aí 5 pontos de vantagem no campeonato, porque o Prost pode ir a 47 pontos contra 42 pontos de Ayrton Senna. 63 voltas de precisão de uma grande corrida. Alguma coisa aconteceu na McLaren e Senna fica fora da prova. 64 voltas completadas. O Cabrini que está lá no box vai ver junto à McLaren se consegue checar o que aconteceu. Porque cortou de uma vez o carro de Ayrton Senna. Prost é o primeiro, Schumacher é o segundo. Hill é o terceiro. Berger é o quarto. Brandon é o quinto. Karl Wendlinger é o sexto colocado. São os 6 primeiros. O Neto vai ser o sétimo, com o oitavo e Christian Fittipaldi sobe para a 9ª posição. É o piloto brasileiro que resta na prova no Grande Prêmio do Canadá. Fórmula 1 vai dar uma parada de 3 semanas até o Grande Prêmio da França em Mancourt, daqui a 3 semanas. Prost vem para completar a volta de número 65. Aí vem Prost. Aí teremos 4 voltas para o final. Passa Prost completando 65 voltas. Já virando com o pé lá em cima na casa de 1,24. Ele tem grande vantagem em cima de Schumacher, que é o segundo colocado. Aí Prost já na volta de número 66. Daqui a pouquinho, o Domingão do Faustão. E depois dos Trapalhões. 4 voltas do final, Prost vem chegando para mais uma vitória, sua 4ª na temporada contra 3 de Ayrton Senna. Alain Prost se aproximando da 48ª vitória de sua fantástica carreira. 15 segundos a vantagem de Prost para Schumacher. Ele pode dirigir com o pé lá em cima. Schumacher com a 2ª posição. Sobe na tábua para 24 pontos, permanecendo na 3ª posição. Não, ele vai a 20 pontos. O Hill
com uma terceira posição, fazendo 4, vai a 22, permaneceria à frente do Schumacher. Terminando assim a prova, Prost iria para 47, Senna com 42, Hill com 22 e Schumacher com 20 pontos. Na posição de Christian Fittipaldi. Prost, Schumacher, Hill, Berger, Brundle e Wendlinger. São os 6 primeiros colocados. Nós temos 1 hora e 33 minutos de prova. Prost está a 3 voltas de sua 48ª vitória na Fórmula 1. Uma corrida que Senna andou muito acima do que todo mundo poderia esperar. Por 63 voltas, depois de uma primeira volta fantástica, uma ótima largada, Senna sustentava ali a segunda posição. Às 6 voltas do final. A exemplo do que aconteceu em San Marino, quando ele tinha um segundo lugar importante também. E também houve um problema. A parte eletrônica do carro, também próximo ao final da prova. Aí vai Prost. Esse incrível Williams-Renault. Prost em primeiro e Hill em terceiro. Entre eles, Michael Schumacher. Galvão. Diga, Cabrini. As informações iniciais dão conta de problemas elétricos. Aí a informação de Roberto Cabrini no box ali junto à equipe McLaren. Deve haver um clima aí de muita frustração, né? Porque eles não esperavam muito, mas o Senna fazia uma corrida de muita competência, Cabrini. Porque tão logo isso aconteceu, o Ron Dennis foi lá para o fundo do box e realmente está inconsolável. E aí o Ron Dennis largou ali a mureta do box, com o Andretti na pista ali na 14ª posição. Ele que comanda tudo durante toda a corrida. Prost completa 67 voltas, restando 2 voltas para mais uma vitória do tricampeão Alain Prost. Repito, a próxima etapa da Fórmula 1 daqui a 3 semanas, retornando à Europa no circuito de Manicure, o Grande Prêmio da França. E olha só, o Prost pode pela primeira vez vencer o Grande Prêmio do Canadá. Ele que 2 vezes foi segundo colocado, 3 vezes foi terceiro colocado. Era a corrida que faltava para Alain Prost. Mesmo com 47 vitórias, Prost não tinha vencido no Canadá. Fora Canadá, ele não venceu também na Hungria e no Japão. Mas esta é realmente uma corrida que várias vezes ele esteve perto de vencer e não conseguiu. E olha, o Damon Hill poderia estar fazendo a dobradinha com o Alain Prost, não fosse aquele tempo todo que ele perdeu no box na sua troca de pneu. Ele tem 30 e poucos segundos de desvantagem em relação ao Schumacher. Mas quando voltou, já voltou tão atrás, aí não dá nem aquele aguerrimento para ir buscar. Preferiu controlar, que seria a 4ª posição e que agora é a 3ª posição. Aí vem Prost, vai passar para completar a volta de número 68, restando uma volta. Aí Prost, Christian apareceu ali, é o 9º colocado. Prost completa 68 voltas e vem para a volta final. 4.430 metros. Se ele passar o Christian ali, o Christian não tem que completar mais uma volta, hein? Será hora do Christian levantar o pé e deixar ele passar para não ter que andar mais uma volta. Até porque ele não tem muita possibilidade de aproximação em relação ao Comar. São 6 segundos de diferença para tentar brigar pela 8ª posição. 1 hora e 35 e 50. A prova em 92 teve 1 hora 37 e 08. Vai ser mais rápida nesse ano de 93. Aí vem o Prost. Aí vem Alain Prost. Na sua 4ª vitória na temporada. Para colocar 5 pontos de vantagem em relação a Ayrton Senna. O Christian ficou logo ali atrás. Vai sair na foto. Na bandeirada de chegada. Aí o Prost se aproximando. Trazendo o Christian Fittipaldi com ele. Prost é o primeiro. Christian o 9º colocado. Barrichello abandonou com 10 voltas de Senna. Foi uma brilhante corrida em 2º lugar. Abandonou na volta de número 63. Aí vem Prost. A última curva para ele. Puxa para a direita. Traz para a esquerda. Ganhou a reta. Aí vem Prost. Bandeira quadriculada. Alain Prost vence no Canadá. Vence Prost. Vence Prost, o francês Alain Prost. Vence o Grande Prêmio do Canadá. E o Schumacher vem comemorando muito ali, mudando o traçado, comemora a sua 2ª posição, volta ao pódio.
Damon Hill vai ser o terceiro colocado. Fim de prova depois de 69 voltas. Prost vencendo o Grande Prêmio do Canadá. 1 hora 36 minutos, próximo aos 37 minutos. Prost em primeiro, Schumacher em segundo, Hill em terceiro. Quando chegar, né? Se receber a bandeirada. Assim que chegar o Hill será o terceiro colocado. O Berger em quarto, o Brandon em quinto, o Wendlinger na sexta posição. Christian Fittipaldi, o único brasileiro que sobrou na prova, em nono. Barrichello saiu na 10ª, Ayrton Senna na 63ª volta. A vitória de Alain Prost, a quarta na temporada, com Schumacher em segundo e Hill em terceiro. Voltamos já ao vivo aqui do Canadá. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo. Villeneuve, Ville de Notre Dame no Canadá. Você vê o Prost ali no parque fechado, deixando o carro. Prost que tem 47 pontos contra 42 de Senna. Os dois continuam na briga direta. O Schumacher que chega por ali. E o bom público nesse belíssimo lugar. Quase que deu a torcida aí em todo o Brasil. Torceu muito, Faustão. Você que vai voltar já com o Domingão do Faustão aí? Torcemos bastante aqui, viu, Galvão? Agora o tal de Ayrton Senna também com esse carro é dose, meu. Ele precisa ter muito saco para aguentar esse carro, não? Tem que fazer um milagre por dia, fica complicado, né? O cara sai de oitavo para chegar onde ele chegou, né? Tá bom demais, né? É, mas bem que não chegar no final. Pontos fazem falta, viu, Fausto? Os 6 lá do segundo lugar de San Marino e os 6 agora, porque a briga já é desigual para ele em relação ao Prost. Aí esses 6 pontos acabam fazendo falta. E a briga ia ser bonita com esse alemão aí, o Schumacher, mas acho que não passava não. O que você acha? O alemão feio, meu. É o seguinte, agora o tal de Senna precisa arrumar uma mulher igual esse do Alain Prost, a tal de Bernadette, que é da sorte, né? Mas você tá dizendo que tem que tomar mulher de alguém, não? Não precisa tomar não, do Senna também não, né? Arrumar uma Bernadette na vida, que tá fácil também, né? Tá mulher certo, é 880, né, Galvão? Mulher ou acerta a vida do cara ou arrebenta de vez, não é isso? Não sei. Ah, eu tenho uma experiência do Sexolândia aqui, eu tenho sentido muito isso, viu, meu? Ah, comigo correu sempre tudo bem, viu? É mesmo? 21 anos de casamento, tá bom demais. Aí, garoto, parabéns. Eu também, tem uma lá que me carrega nas costas que não é fácil. Atenção, olha aí, ó. Prost, Schumacher e o Hill. E o Senna, hein, meu? Que coisa, hein? Aí você vai ver no Michael Andretti. Nós vamos pro pódio já, Fausto. E depois, o que você tem quando voltar pra aí? O que você vai apresentar pra galera? Pega uma caixa de cerveja pra dar pra vocês aqui, mas depois vocês voltarem. A hora que vocês voltarem aí, né, você, o Gasolina e o glorioso Roberto Cabrini. Essa hora do pódio deve ser dose. O cara sai do carro com a dor nas costas, né? O cara que sofre de bico de papagaio. Monte de homem pelado, né? Querendo abraçar, que nem vestiário de futebol, né? Ô, louco. E outra coisa, viu? O champanhe é quente. Olha aí, o glorioso Alain Prost. Torcemos tanto contra ele, mas não deu certo. A Bernadette deu um santo forte, viu, meu? É o seguinte, daqui a pouco no Domingão tem o Sexolândia. Hoje é domingo, é o dia de cumprir, né? É aquela hora do slogan, alô você, tem que comparecer, então. Depois tem a Olimpíadas do Faustão, Alcione, vídeo cacetada. Na verdade, o Domingão muda mais do que inquilino desempregado, viu, Galvão? Tá certo, Fausto. Então quer dizer que vamos voltar bem. Vamos aqui com as imagens do pódio. A festa mais uma vez do Alain Prost com o Schumacher e com o Damon Hill. A Ferrari também faz a festa ali. O Berger na quarta posição, o Prost aí no pódio, você sabe. Daqui a pouco tem tudo isso aí que o Fausto Silva falou no Domingão do Faustão. E depois tem o Renato Aragão com os Trapalhões. Vamos lá, o hino francês. A execução do hino nacional da França. E agora vamos à execução do hino inglês pela equipe inglesa, a Williams. Aí mais uma vez a festa de Alain Prost com Michael Schumacher e Damon Hill. Senna esteve muito próximo de mais um pódio. Diga, Cabrini. Vamos rapidamente ouvir Ayrton Senna falando da saída e da brilhante prova dele, apesar de tudo que aconteceu no final. A prova estava excelente, acima de qualquer expectativa. Do início, da largada, durante a prova,
troca de pneus, o ritmo que eu consegui impor com os competidores. E foi uma pena, foi um pecado no final, algum problema eletrônico. O motor cortou de repente e foi até muita sorte que eu não deu uma batida com o Schumacher, porque eu não sabia nem onde ele estava. Meu carro morreu de repente, ele passou muito perto de mim, mas felizmente não aconteceu nada com ele, senão teria sido muito desagradável. Mas foi uma pena, o estado foi uma pena, porque depois dos problemas todos do final de semana, as condições técnicas para a gente nessa pista eram impossíveis a gente conseguir fazer a prova que fez, entendeu? E em segundo lugar, realmente foi um pecado dessa vez. Tá certo. Aí, portanto, o Galvão Bueno, Ayrton Senna, falando aqui em Montreal, no Canadá. Certo, Cabrini. Ao vivo a palavra de Ayrton Senna chegando ao box. Esta diz ele que valeu. Valeu por mais um grande espetáculo, Reginaldo. Foi uma grande corrida do Senna, das melhores dele. Foi realmente das melhores e não é todo dia que dá. Realmente ele estava ali pretendendo terminar naquela posição, sair daqui como líder do campeonato, o que era possível, e esperando uma possível quebra ainda do Prost. Estava exatamente na posição, faltavam só 6 voltas. Tem dia que não dá. Aí, portanto, a vitória de Prost com Schumacher fazendo a festa em segundo, com Hill em terceiro, Prost é o líder, 47 contra 42 pontos de Ayrton Senna. Nova história daqui a 3 semanas, Grande Prêmio da França no circuito de Mônaco. Você vai ficar agora com Fausto Silva, o seu Domingão do Faustão. Tudo sobre a Fórmula 1 depois, no Fantástico, no Placar Eletrônico. E a Fórmula 1 volta daqui a 3 semanas na terra do Prost, lá na França. A Globo, vira e mexe com você. Globo e você, tudo a ver.